Vamos falar aqui da MRV Engenharia e Participações, ticker MRVE3, cotado hoje é R$ 9,25, últimos 12 meses uma queda de mais de 9%, PL negativo 43, empresa deficitária, P sobre VP descontado e o dividendo não está pagando. Aqui você vê a tendência da empresa nos últimos 12 meses, não é? Uma certa volatilidade. Se você tivesse investido R$ 1.000 há um ano, hoje você teria R$ 899, mesmo incluindo o pagamento de proventos, que nesse caso aqui não está ocorrendo, e você estaria perdendo parte do seu investimento. Rentabilidade real, que é quando você desconta a inflação, você vê que nos últimos 10 anos esse papel não deu retorno ao seu acionista, com destaque aos 3 meses com a queda de 33%. Comparando aqui com o subsetor de construção civil, você vê que o PL está muito ruim, né? Empresa deficitária, P sobre VP descontado um pouquinho em relação ao subsetor e não está pagando dividendos. Margem líquida, como eu falei, negativa, a empresa está deficitária e payout aqui não está pagando, né? Então, nesse momento, a empresa que não está num momento muito bom para quem considera o pagamento de proventos. E aqui, os pontos positivos no checklist investidor, tem mais de 5 anos na bolsa, uma liquidez média diária acima dos 2 milhões, apesar de tudo que você está vendo aí, ainda tem muito investidor entrando nesse papel e saindo, claro, compra e venda. A empresa pagou mais de 5% em média de dividendos nos últimos 5 anos, o que não é o caso atual, e é bem avaliada pelos investidores. Pontos de atenção: a empresa teve trimestre como o atual, que nos últimos 5 anos não deu lucro, o ROI está abaixo de 10%, teve ano aí nos últimos 5 anos que não apresentou crescimento de receita, teve ano que ela deu prejuízo fiscal sim, a dívida está maior que o patrimônio e não apresentou crescimento de lucros em alguns dos seus últimos 5 anos. Aqui você vê o dividendo atual de 0 e o médio dos últimos 5 anos de 5,2%. Você vê que é uma média interessante. O problema do papel está agora, né? Que está nesse momento deficitário, que aí não ajuda no pagamento de proventos. Comparando aqui com o índice IBOV e com o IPCA, você vê que se tivesse investido nesse papel há 5 anos, você teria perdido 11%, enquanto o IBOV e o IPCA ambos estariam dando um retorno acima dos 31%. Ou seja, se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos, você teria perdido dinheiro, teria apenas hoje R$ 886 e perdido para qualquer um desses índices que você está vendo aqui, já considerando o reinvestimento de proventos. Para quem não conhece a MRV Engenharia e Participações S.A. é uma empresa do ramo de construções brasileira, criada em 1979, com sede em Belo Horizonte. A empresa é uma sociedade anônima de capital aberto, comercializada na B3 com o código MRVE3, que é o que você está vendo aqui. E sua principal atuação é a construção civil, onde foca principalmente na área de habitações. A empresa é considerada uma das maiores construtoras da América Latina, tornando uma referência para o setor. Hoje está presente em diferentes estados do país e atingiu em 2019, isso aqui está um pouco desatualizado, um lucro líquido de R$ 747,88 milhões, que não é o caso agora. Onde você vê aqui, olha, essa parte que está destacada aqui amarelo, nos últimos 12 meses, um aumento muito grande da dívida bruta, o que não é bom, e consequentemente da dívida líquida, de 7,52 bilhões de reais nos últimos 12 meses. Quando você compara, por exemplo, com 2019, que era o que eu estava falando lá, de 2,53 bilhões, ou seja, uma diferença muito grande. Falando de liquidez média diária, 149 milhões, 100% de tag along positivo, uma volatilidade de 57 contra 15, uma volatilidade muito alta até mesmo para esse setor. E em termos de preço-alvo, você vê que os analistas estimam R$ 15,89, um potencial de alta de 71%, com 10 deles indicando a compra, 2 indicando a neutralidade, ou seja, um sentimento positivo em relação a esse papel. E aqui, quando você olha a parte da análise técnica, você vê que eles estão indicando, você vê a parte mensal, não é? A venda forte do papel, onde a maioria está com sentimento aí bem negativo.